Oi, quero dar as boas-vindas a todos e todas para quinta unidade do nosso tema Liderança e Gestão Ministerial. Eu sou o professor Edivaldo Rosa, mestre em Ciências da Religião e bacharel em Teologia. Nós vamos agora falar sobre os temas atuais da gestão ministerial. Quero lembrar que nossos objetivos aqui são apresentar os modelos tradicionais de governo eclesiástico, para que você possa ter uma ideia de quais são as bases da onde você vai partir na gestão ministerial. Conceituar o que é empreendedorismo social e sua relação com a igreja, conceituar e apresentar orientações práticas para a organização de eventos, conceituar e apresentar orientações práticas para a gestão de tempo e produtividade do líder, e conceituar o que é responsabilidade social e sustentabilidade em relação com a igreja. Nosso plano de estudo, então, em primeiro lugar, é compreender os modelos e características de sistemas de governos eclesiásticos, compreender o empreendedorismo social, organização de eventos, gestão de tempo e produtividade do líder e responsabilidade e sustentabilidade. Vamos, então, à nossa primeira questão, os modelos e características de sistemas de governo eclesiástico. Ao que parece, segundo Sturz, uma característica logo lá no livro de Atos, no Novo Testamento, a igreja de Antioquia possuía uma pluralidade de líderes desde o início. Os líderes originais, de acordo com o nome, Simeão, Lúcio e Manaém, eram gregos. Tanto Barnabé como Saulo foram judeus que foram acrescentados posteriormente à equipe de líderes. Barnabé chegou da igreja de Jerusalém como seu representante. O que nós podemos aprender então nesse momento em que havia uma liderança local lá em Antioquia, com Simeão, Lúcio e Manaém? Os nomes destes eram gregos e, portanto, Antioquia ficava ali na Grécia, no que é a Grécia hoje, e depois são acrescentados por Barnabé e Saulo. O que nós conseguimos perceber ali? Primeiro, que a igreja naquele tempo tinha reuniões fixas ou periódicas, que ela escolhia os seus obreiros, como escolheu Barnabé e Saulo para irem até Antioquia. Chegando em Antioquia, sabiam quem eram os líderes daquela igreja local. A presença de bispos e diáconos como obreiros juntos aos santos comuns, que serviam aos santos comuns, os membros da igreja. Líderes cuja autoridade deveria ser obedecida. A presença de pastores líderes. Havia instrução para a disciplina corporativa de membros. Como nós dissemos, há um estatuto, já havia naquele tempo, um estatuto, se não físico, mas um estatuto cultural que previa a disciplina corporativa dos membros. A instrução sobre coleta sistemática de doações, todo primeiro dia da semana, quando vocês se reunirem, recolham as ofertas. Paulo orienta a igreja de Corinto a fazer isso. Cartas de recomendação, ritos e ordenanças uniformes e a qualificação uniformes para as funções. As pessoas precisariam atender certos critérios. Então havia essa organização na igreja e havia também alguns líderes que ministravam nela. A primeira palavra que nós encontramos é a questão do presbítero, ou ancião, do grego presbíteroi, que é emprestado do cotidiano da vida das pessoas. Era usado para definir pessoas idosas que tinham uma experiência e reputação reconhecida pela sua comunidade. No meio da igreja, isso quer dizer que um presbítero tem como principal característica a sua experiência. Depois nós também temos a expressão bispo, do grego episcopos, que significa supervisor, ou que indica a liderança. Enfatiza a capacidade e a responsabilidade que a pessoa tem deveria ter, pelo menos, para apresentar como apta a liderar a comunidade nos propósitos e tarefas a serem cumpridas. A principal característica que a palavra bispo quer enfatizar é a sua capacidade. Também uma outra expressão importante, o pastor, do grego poimen, que significava literalmente aquele que cuida das ovelhas, dos animais. Enfatiza a tarefa que a pessoa deveria desempenhar com dedicação proveniente da sua vocação. Sua principal característica é a vocação. O que nós podemos entender disso? Nós podemos afirmar
portanto que naquela igreja que se reunia periodicamente, que tinha uma disciplina interna, que fazia coletas, que se organizava, havia uma liderança formada por pessoas ou por essas funções. A de presbítero, que era aquela pessoa que orientava pela experiência e pela reputação, designa um cargo ou uma posição na igreja local. O bispo, que supervisiona, diz respeito a uma função, aquilo que um presbítero deve fazer. E o pastor, que é aquele que cuida com dedicação vocacional, remete à maneira como a função deve ser realizada. Há uma outra função ainda no Novo Testamento, que é do diácono. A palavra diácono significa servo. Há uma clara orientação sobre seu caráter e o comportamento, mas não sobre suas funções. Então a gente pode inferir algumas coisas que estas pessoas que não eram responsáveis pelo ensino, mas podiam ter outras tarefas, como na área financeira. Por isso é orientado que eles não sejam gananciosos ou cobiçosos. Na área administrativa, por isso eles precisavam demonstrar que eram bons governantes na sua própria casa. O que a gente aprende nesse sentido, então, é que a liderança das igrejas no Novo Testamento tinha uma pluralidade de presbíteros, de líderes experientes, religiosos, que poderiam orientar a igreja. Nós também aprendemos que, dentre estes presbíteros, os vários presbíteros que havia dentro de uma igreja local, havia um bispo. Logo no início da história cristã, é destacado que esse bispo ficava responsável, por exemplo, por realizar a Eucaristia e que ele deveria dar uma palavra neste momento. Era quando você já começava a perceber o desenvolvimento deste pastor titular na vida da igreja. E este pastor mestre, que eram aqueles, como Paulo orienta Timóteo, que seriam dignos de dobrados honorários, porque eles se dedicavam ao ensino da palavra e à pregação. Essa era uma característica que havia na igreja lá do tempo do Novo Testamento, dentro ainda do livro de Atos. Agora nós queremos ver o que se desenvolveu de modelo de governo eclesiástico a partir deste modelo que nós vemos nas páginas do Novo Testamento e que nós temos hoje, inclusive. O primeiro deles é o governo episcopal. O governo episcopal já era ardorosamente defendido logo no início do segundo século, porque ele também era muito contestado. Neste governo episcopal ele foi se desenvolvendo e existem algumas formas de entendê-lo. Há aqueles que são chamados de erastianos, que defendem que o rei da Inglaterra governe a igreja, assim como o Papa governa a igreja romana. Nesse sentido, a igreja episcopal é uma igreja reformada, a partir da reforma. A alta igreja, dentro do governo episcopal, defende o direito divino do episcopado como uma essência da igreja. Já a baixa igreja entende que o episcopado como uma questão pragmática que ocorre no desenvolvimento histórico, mas que não é uma característica essencial da igreja. Pode ser assim ou não pode, foi uma questão histórica o desenvolvimento dessa maneira. O que é o governo episcopal? É um sistema que apresenta uma representação piramidal, hierárquica, onde as esferas superiores têm autoridade sobre as esferas inferiores e para estar numa camada superior da pirâmide é preciso passar pela camada imediatamente superior. Essa é a principal característica do governo episcopal. Quem está em cima na pirâmide manda, tem autoridade e ingerência sobre quem está embaixo. Embaixo estão as igrejas locais e lá em cima está o Papa, o bispo, o principal, o bispo primaz da igreja. Logo em seguida nós encontramos o governo presbiteriano. Ele é uma forma de organização da igreja caracterizada pelo governo de uma assembleia de presbíteros ou anciãos. Ela dá uma ênfase na teoria do conexialismo, que afirma o princípio da prestação de contas e dependência e submissão mútuas entre as igrejas locais. É uma ordem crescente de conselhos. O menor conselho de todos é o que está na igreja local, mas ele é considerado o mais importante, porque todos os outros conselhos derivam dele. Também, depois do governo presbiteriano, vem então o governo do congregacionalismo. Primeiro, duas características importantes do congregacionalismo. Primeiro,
Ele defende a autonomia da igreja local em relação a qualquer poder externo por parte de um bispo ou diocese. Quem comanda as coisas é a igreja local, que é autônoma para isso. Segundo, defende a democracia plena, em que cada membro da igreja local tem voz e voto e exerce assim o governo na igreja local. No congregacionalismo, existe uma concentração de funções de presbítero, bispo e pastor numa só pessoa. As funções todas são realizadas por aquele pastor titular ou principal da igreja. Entende que as exortações à preservação da unidade é dirigida às comunidades locais. Entende que são as igrejas locais que devem instituir seus próprios dirigentes e funciona devidamente quando um membro é habitado e preenchido pelo Espírito Santo, fazendo deste governo uma função espiritual. Também temos o governo representativo. O sistema de governo representativo é caracterizado pela eleição de delegados para voto em assembleias, para a escolha dos dirigentes por um período determinado de tempo. Nesse governo, a igreja local define quem são seus delegados que vão numa assembleia local, geral, e que tem lá direito a voto. E estes votos lá têm ingerência sobre a igreja local a partir da participação dos seus representantes. Quero destacar ainda o que eu vou chamar de governo autocrático. Ele assemelha-se a um modelo empresarial no qual existe um líder com poder absoluto sobre a igreja. É como se a igreja fosse um seu negócio. Ele manda, comanda, ele define como deverão ser as coisas. Portanto, de uma maneira bem simples, simplificando tudo, podemos dizer que o governo episcopal, ele concede o poder decisório para o seu pastor ou bispo. E tem esse comando. No governo presbiteriano, concede o poder ao presbitério da igreja. O governo congregacional concede poder aos membros ou a um conselho de irmãos reunidos. E, por fim, o governo autocrático não concede poder, ao contrário, ele concentra poder nas mãos de um único líder. Existem, então, esses 4 ou 5 modelos básicos e históricos de governo de igreja. Conforme você identificar qual é o governo de igreja que a sua igreja adota, qual é o modelo de governo que a sua igreja adota, você vai perceber como é que ela vai funcionar, como é que ela vai trabalhar. Igrejas que têm uma concentração de poder têm facilidade de dar representatividade à sua palavra. Ela pode, por exemplo, falar em nome de todos os seus pastores, de todas as suas igrejas. E tem representatividade, mas tem uma dificuldade muito grande de se adequar à sua cultura, de facilitar mudanças. Enquanto um governo mais popular, mais congregacional, tem facilidade de operar mudanças, mas tem dificuldades de demonstrar representatividade, visto que o seu governo está pulverizado. Vamos falar um pouquinho também sobre empreendedorismo social. Tudo que nós vamos falar agora vai decorrer deste governo, ou desse modelo de governo. Conforme o modelo adotado pela igreja, isso vai se delinear, vai se manifestar de uma maneira diferente. O que é empreendedorismo? É a capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços ou negócios, o que envolve a capacidade de implementar tanto novos negócios como mudanças em empresas que envolvem inovação. O que isso tem a ver com a igreja, não é? Conforme Curato e Rhodes, inúmeras pesquisas têm sido publicadas principalmente nos Estados Unidos, buscando superar as limitações do senso comum sobre o tema, repleto de mitos, generalizações e preconceitos. Nelas, predomina a ideia de que muitas das características do empreendedorismo podem ser ensinadas, enquanto outras sequer podem ser compreendidas. Isso leva à especulação de que a capacidade empreendedora é rara e de que os empreendedores, seres especiais de difícil reprodução, nascem prontos. A Adriana Pombo vai questionar isso, dizer que, na verdade, ninguém nasce empreendedor. O contato com a família, escola, amigos, trabalho, sociedade, vai favorecendo o desenvolvimento de alguns talentos e características de personalidade e bloqueando ou enfraquecendo outros. Isso acontece ao longo da vida, muitas vezes ao acaso, pelas diversas circunstâncias enfrentadas. A Maria Inês Felipe diz que
Empreendedor é aquela pessoa capaz de deixar os integrantes da empresa surpreendidos, sempre prontos a trazer e gerir novas ideias, produtos ou mudar tudo que já existe. É um otimista que vive no futuro, transformando crises em oportunidades e exercendo influência nas pessoas para guiá-las em direção às suas ideias. É aquele que cria algo novo ou inova o que já existe e está sempre pesquisando. É o que busca novos negócios e oportunidades com a preocupação na melhoria dos produtos e serviços. Suas ações baseiam-se na necessidade de mercado. Veja, como eu disse, se você tem uma estrutura centralizada, talvez seja mais fácil empreender de uma maneira global. Se você tem uma estrutura pulverizada, você vai ter dificuldade de manter uma inovação que atinja todo mundo, mas pode fazer inovações pontuais. Segundo Schumpeter, o empreendedorismo é um processo de destruição criativa, fundamentando-se no princípio que reside no desenvolvimento de novos produtos, novos métodos de produção e novos mercados. Em síntese, trata-se de destruir o velho para criar o novo. Ora, você vai encontrar, por exemplo, um teólogo dizendo que o congregacionalismo, por exemplo, este governo, ele não tem uma grande contribuição teológica, mas a sua contribuição é eclesiológica, exatamente porque, entregando o governo para a igreja local, você facilita os talentos a aparecerem, as mudanças a serem implementadas, a fazer esse processo de destruição criativa. Você tira o velho para poder fazer o novo, porque você tem mais facilidade de compreender, de identificar as necessidades e se adaptar às respostas que precisam ser dadas. Isso vai acontecer. Então, é mais fácil ser empreendedor nessa situação do governo congregacional. As mudanças se tornam mais fáceis ou mais viáveis de serem realizadas. A igreja precisa disso, principalmente nesse sentido. Precisa destruir o velho para se criar o novo. Se a gente não destrói o velho e cria o novo, a gente corre o risco de continuar dando respostas a perguntas que ninguém está fazendo, ou tentando atender necessidades que na realidade já não são mais necessidades, ficaram no passado. É uma questão de atualização. E o empreendedorismo vai facilitar isso, vai permitir que você ande antenado com as situações contemporâneas. O terceiro setor pode ser definido como conjunto de atividades privadas com fins públicos e sem fins lucrativos, composto por instituições civis de qualquer origem, pode ser religiosa, comunitária, de trabalhadores, institutos e fundações empresariais, organizações não governamentais, entidades religiosas, entidades de assistência social e benemerência e outras, diferenciando-se da lógica do Estado, que é o setor público com fins públicos, e de mercado, que são um poder privado com fins privados. O terceiro setor tem atividades privadas com fins públicos e sem fins lucrativos. São pessoas privadas que querem agir no ambiente público, mas sem fins lucrativos. O Estado tem uma atividade pública para atingir o fim público, ou o público em geral. E o mercado tem uma atividade privada e ele quer ter resultados privados também. Ele devolve os lucros a quem investiu. Nós temos então essas instituições que fazem parte do terceiro setor. As beneficentes, filantrópicas e assistenciais, as organizações não governamentais, as chamadas ONG, que possuem ideário de promoção de cidadania e democracia, e as fundações empresariais dedicadas aos investimentos sociais na perspectiva do desenvolvimento sustentável. Uma ONG, ela não tem que ter capital. Uma fundação, ela precisa ter. Isso é basicamente uma diferença entre estes dois. A expressão terceiro setor, apesar de recente, se consolida porque a economia de uma sociedade é dividida nesses três setores. O terceiro setor coexiste com o primeiro setor, que é o Estado, e com o segundo setor, que são as empresas. Ainda é possível afirmar que a Igreja e o Estado foram as instituições pilares da origem na sua configuração, ou seja,
organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, voltada para questões de interesse público. Segundo Rockefeller, é um setor menos visível do que o mundo dos negócios e do governo. O terceiro setor, constituído por essas organizações e associações não governamentais e sem fins lucrativos, continua a ser terra, ou como uma terra incógnita, quase inexplorada no que diz respeito à sua dinâmica interna, suas motivações e suas relações sociais, econômicas e políticas com o resto do mundo. Na verdade, é no seio desta esfera institucional que quase toda a contribuição filantrópica, doações e voluntariado se transforma em ação de ajuda, ou seja, bens e serviços para os beneficiários finais. Você deve ter prestado atenção, por exemplo, na tragédia de Mariana, quantas instituições não governamentais se mobilizaram para alcançar água, roupa e, nesses momentos de tragédia, também quantas outras instituições, seja no sul, nas enchentes, seja na seca do Nordeste, socorrem aqueles necessitados. Coisa que deveria ser feita pelo Estado, mas que estas instituições do terceiro setor, com recursos privados, atuam no ambiente público sem desejo de fins lucrativos. Isso é importante ficar destacado. Eu quero dar um exemplo aqui muito interessante, que inclusive aparece na televisão, é a questão da Cristolândia. Lá na região de São Paulo, no centro de São Paulo, um ambiente, uma região foi tomada pelo tráfico de drogas e pelo uso, durante o dia, de crack. As pessoas fecham as ruas para poder se drogar, comprar, comercializar e usar o crack. O que aconteceu foi que algumas igrejas se uniram, levantaram recursos, viram aquela situação, alugaram um local e diariamente oferecem banho, roupa nova, almoço e um momento de culto para aquelas pessoas que desejarem, aqueles usuários de droga que desejarem. Diariamente isso é feito. E conforme aqueles que desejam sair da vida do vício, eles são encaminhados para um outro local, onde eles são tratados e são ajudados a se libertar deste vício. Isto é uma ação que envolve o terceiro setor, que envolve o empreendedorismo, que envolve gente que tem recursos privados. Tudo isso é feito com doações, gente que voluntariamente trabalha lá, gente que voluntariamente oferece as roupas e alimentos para que possa ser feito esse trabalho. Quem deveria fazer isso? O setor público, atuar de maneira pública com fins públicos. Como ele não consegue fazer isso, o terceiro setor trabalha nessa situação. Essa é uma forma que nós temos de entender a atuação do terceiro setor. A organização de eventos. Evento é um acontecimento previamente planejado, a ocorrer no mesmo tempo e lugar, como forma de minimizar esforços de comunicação, objetivando o engajamento de pessoas a uma ideia ou ação. É como você fazer um congresso. Você vai falar sobre um tema, onde vai facilitar juntar todos aqueles interessados naquele mesmo lugar e otimizar, então, todos os recursos neste sentido. Para você ter uma boa organização de eventos, você precisa dominar visão, missão e valores. Visão e missão são dois conceitos, como nós já aprendemos, distintos, mas complementares, como se fossem dois lados da mesma moeda. O primeiro procura descrever o que a organização quer ser no seu futuro, e o segundo resulta de uma reflexão sobre a razão da sua existência, porque ela vai continuar fazendo o que está fazendo. Eu quero lembrar aqui, por exemplo, sobre o projeto Unidade. Esse projeto queria responder algumas questões, e no seu planejamento, ele descobrindo com a sua visão, sua missão, seus valores, ele definiu uma ação de uma igreja local. Qual a primeira pergunta? Projeto Unidade, onde estamos, para onde queremos ir e como chegar lá? Primeira questão que precisa se responder. Qual é a nossa realidade? O que nós queremos mudar? Qual é a visão que nós temos? Qual é o futuro utópico que nós desejamos? E, por fim, como nós vamos chegar lá? Quais as ações que vamos realizar para que este futuro utópico, a nossa visão, possa ser implementada através da missão? Depois, o objetivo. O objetivo é aquilo que se pretende alcançar de maneira clara, simples e mensurável. Isso aqui não é um sonho, não é utopia,
olha, eu quero sair daqui e chegar ali, eu quero fazer uma viagem daqui até ali, eu tenho dinheiro, recurso, saio tal dia, chego em tal lugar, em tal horário. Então, o objetivo, qual é o meu objetivo? É o que eu pretendo alcançar de maneira clara, simples e mensurável. E por fim, a estratégia. É a forma como se fará o objetivo ser alcançado. É o como se encaminhará em direção à meta. Nós já temos falado bastante a respeito deste assunto. E aqui você vai encontrar aí na sua apostila, no seu livro, algumas informações sobre como fazer isso. Qual era o plano de ação, qual a estratégia que vai ser realizada, definida claramente qual cada ação que vai ser determinada, com horário, com data, com local. E há ainda uma outra coluna onde vai definir qual é a data a ser realizada e quem é o responsável por fazer isso. Aqui é só para a gente ter um exemplo que nós podemos fazer isso. Quais as etapas, de maneira organizada, primeiro essa, depois a outra, com começo, meio e fim, porque isso é um projeto, é um evento que você pretende realizar. E ele também vai ter começo, meio e fim. O evento vai otimizar, no mesmo local, no mesmo horário, no mesmo momento, as ações todas para facilitar a sua consecução. Quando a gente tem esse projeto e este evento, então nós precisamos agora desenvolver ou descobrir quais são os recursos financeiros que vão ser alocados, que vão ser necessários para que este evento possa acontecer. Em primeiro lugar, quanto nós prevemos arrecadar? Quais são as nossas fontes de receita? Quais são a nossa necessidade? Nós precisamos, em primeiro lugar, pensar nisso. Qual é a necessidade que eu tenho e quanto nós podemos arrecadar? Quanto nós precisamos arrecadar para cobrir os custos do planejamento? Ora, eu fiz um planejamento, eu vou gastar, vou aqui indicar 10 mil reais. Então eu vou ter, por exemplo, um congresso, eu pretendo ter 50 pessoas pagando 100 reais de inscrição, eu tenho já 5 mil. Falta eu descobrir onde eu vou conseguir mais 5 mil. Eu vou fazer uma lanchonete que vai me... Se eu alugar o espaço para essa pessoa, ela vai me pagar mais 1.000. Se eu conseguir um patrocinador que vem com a sua barraca vender livros ali, ele vai me dar mais 2.000. E eu vou depois ainda buscar outros patrocinadores, outros que apoiem esse projeto, até que finalmente eu descobri que a minha receita deu em 12 mil reais e o meu projeto de gastos é apenas de 10, aí eu vou ser superavitário, eu sei que já estarão sobrando mais 2 mil reais. Então eu preciso fazer ou planejar estes recursos financeiros para cada evento. Como é que o líder precisa então tratar desse momento no qual ele está planejando todas estas coisas? Gestão de tempo e produtividade do líder. Gestão é o ato de administrar, de dirigir. É a capacidade de governar. Isto é, o gestor é aquela pessoa encarregada de administrar algo a fim de que produza os resultados determinados. O gestor tem lá o planejamento que diz o que deve ser feito, quando deve ser feito, com qual recurso deve ser feito. E o gestor, então, o administrador é aquele responsável para que isso aconteça, para que isso seja finalmente realizado. Ele é quem tem o poder de decisão e em qualquer situação em que o poder de decisão é transferido ou compartilhado, surge em maior ou menor grau uma assimetria informacional. Sempre existirão conflitos de interesse derivados da delegação de algum tipo de poder. Isto é, alguém governa em nome de alguém, que delegou direitos para o exercício do poder. Na sua essência, a governança, a gestão, trata de minimização de assimetrias e conflitos de interesse inerentes à delegação de poder. Ora, nós já aprendemos aqui que quando a gente tem pessoas, os conflitos existirão. E cabe ao gestor, ao administrador, minimizar as potencialidades desses conflitos. Isso faz parte desse trabalho de gestão dos projetos. O administrador do projeto, ele precisa considerar as atividades, o que deve ser executado, os procedimentos, como deve ser executado, realizados pelas pessoas certas, quem é o responsável por executar a atividade e no prazo do cronograma de atividades, quando deve ser executado. Então o gestor tem que ter isso na cabeça, qual é a atividade, qual é o procedimento, quem é o responsável por realizar e qual o tempo que esse
essa atividade deve ser realizada para que o projeto não fique parado em si. Nesse sentido, o administrador tem algumas responsabilidades e alguns desafios. O primeiro deles, para você ser um bom gestor, é exatamente administrar a si mesmo. Mancini diz o seguinte, que uma das mais comuns e mais nocivas faces do comportamento obsessivo, que pode de fato interferir na eficiência e na produtividade, é o perfeccionismo. A ilusão de que podem fazer tudo de maneira perfeita impede que algumas pessoas consigam fazer qualquer coisa de forma suficientemente boa. O perfeccionista, que não consegue nem fazer o que deve ser feito, porque ele sempre está buscando uma forma melhor de fazer o que já está bom. A gente não vai conseguir, como nós aprendemos no trilema estratégico, você precisa definir o que você vai querer ser bom. Quem tenta ser bom em tudo, acaba não sendo bom em nada. Então a gente precisa lutar, aprender a lutar contra o perfeccionismo. É preciso administrar a si mesmo. Lembra que quando nós falamos sobre a liderança, o líder precisa conhecer não somente a Deus, mas a si mesmo. Quais são suas virtudes, seus dons, talentos e suas deficiências também. Descobrir-se um perfeccionista, é preciso trabalhar com isso, administrar isso para que isso não faça com que você nunca consiga entregar nada, porque você não consegue entregar algo bom na busca de entregar algo excelente. Ou tudo excelente e não entregar nada sequer bom. Outro problema é não procrastinar. O procrastinador é um sabotador, é aquela pessoa que, ao invés de fazer o que deve ser feito, ele perde seu tempo realizando outras tarefas. O procrastinador não é aquele que não sabe fazer ou preguiçoso. O problema dele é que ele faz outras coisas quando deveria fazer a sua tarefa principal. E isso ele deixa para a última hora o que era principal. Perde seu tempo em outras atividades. Não desperdiçar tempo. O tempo às vezes é roubado por estruturas, por questões estruturais. A estrutura organizacional faz com que você perca muitas atividades, muita burocracia, tem que falar com muita gente, e quando você vai ver, a coisa não andou, porque a estrutura organizacional impediu que as coisas ficassem ou fossem realizadas. Aquilo foi engavetado, e sem fulano dar o seu visto, aquilo não anda para frente, e tem que falar com vários níveis hierárquicos que permitam que aquilo seja realizado, e quando você vai ver, se perdeu um tempo, se perdeu um prazo, porque alguém no meio desse processo segurou exatamente o processo. Às vezes você perde tempo por questões ambientais, divisórias inadequadas, setores que deveriam trabalhar próximos são longe, você tem ruídos que atrapalham a comunicação, que impedem a concentração, tudo isso vai acontecendo. Questões culturais, muito formalismo ou muita informalidade, onde todo mundo pode fazer, ninguém acaba fazendo, então fica uma bagunça se você não tem uma organização correta. Individuais, você perde tempo por traços de personalidade, como nós dissemos, questões de procrastinação, de perfeccionismo, pessoas centralizadoras, tudo isso faz com que o nosso processo perca tempo. E, como já foi dito, questões gerenciais. Existem a falta de habilidade gerencial, de tomar decisões, de fazer com que a coisa seja realizada pela pessoa certa, a tarefa certa, pela pessoa certa, no tempo certo. Isso é uma questão de gerência e às vezes falta esta habilidade gerencial no líder. Tudo isso aqui pode ser reorganizado, pode ser minimizado os seus efeitos no desperdício de tempo. A gente pode melhorar a estrutura organizacional, a gente pode resolver questões de ambiente, a gente pode mudar a cultura, ainda que leve tempo e seja difícil, mas pode mudar a cultura. O líder deve fazer mudanças individuais nos seus traços de personalidade, ver os seus defeitos, as suas deficiências e trabalhar em cima delas. E as questões de gerenciais, essas habilidades gerenciais que podem ser adquiridas, são as capacitações. Lembra que a gente falou, tem o carisma, o caráter e a capacitação no líder? Este é o modelo de líder? Então, a capacitação está exatamente nessas questões gerenciais. Como é que se desperdiça tempo? A incapacidade de dizer não.
quem tem foco, quem sabe o que deve ser feito, tem mais facilidade de dizer, olha, eu não posso fazer isso, eu não posso perder tempo com isso. Isso aqui é prioridade. Então, a gente precisa desenvolver essa capacidade de dizer não. Essas interrupções por telefone, nós temos uma mania ou somos dominados pelo aparelho telefônico, pelo celular, a gente não para. A gente precisa aprender a usá-lo com responsabilidade, desligá-lo. Aliás, foi dito que o celular foi inventado para que o dono do celular faça ligações. As pessoas que precisam falar com ele deveriam ligar para o telefone fixo dele, ainda que seja uma ideia que está perdendo o seu valor ou sumindo na nossa sociedade, um telefone fixo. Mas a ideia é que a gente precisa usar o celular com responsabilidade, perda de tempo, muita conversa, aquela história que você liga para a pessoa, quem está falando? Quer falar com quem? Não, quem está falando? E você perde tempo até com esse tipo de gracejo no telefone. O uso inadequado de auxiliares. As pessoas precisam ter tarefas bem claras para realizá-las no tempo certo. Então você precisa saber usar esses auxiliares. Abandonar um trabalho antes de terminar para assumir o outro. É um erro básico. Enquanto não terminou a tarefa, não pode passar para outra. Existe até um organograma que vai definir, olha, enquanto você não terminar essa tarefa, não pode iniciar uma outra. Uma traz elementos, informações que são basilares para que você possa passar para outra. Você vai chegar um momento em que lá na frente vai descobrir que porque não terminou aquela primeira tarefa, não pode continuar realizando aquela. E aí você vai ter um retrabalho, vai perder tempo porque vai ter que voltar lá atrás. Convocar ou participar de reuniões desnecessárias. Reuniões, a gente só marca reunião quando já está tudo decidido. Atribuem essa frase a Tancredo Neves. Só marque a reunião quando já estiver tudo decidido. Reuniões que não produzem nada, reuniões que não tomam decisões, reuniões que não efetivam o futuro, devem ser descartadas. Quando você for fazer uma reunião, faça a reunião que promova resultados. Dedicar-se demasiadamente ao convívio social, o vulgo cafezinho. Olha, você vai lá para tomar um cafezinho e acaba gastando 10 minutos lá. Você precisa ter responsabilidade com isso, não é? Ler revistas, jornais, livros, documentos e relatórios sem importância direta para o seu trabalho. Como nós dissemos, o procrastinador não é aquele que não sabe fazer o seu trabalho, não é aquele que é preguiçoso, é aquele que perde tempo com outras coisas que não são prioritárias, que não fazem parte da sua tarefa principal. Esse quadro vai falar ou dar uma ideia de como nós devemos separar ou administrar as tarefas que nós temos. São coisas importantes e urgentes. Aliás, sempre haverá coisas importantes ou urgentes para fazer. Você precisa definir aquilo que é importante para você. Então, existem coisas mais importantes e menos importantes e coisas urgentes e não urgentes. Nesse quadro você vai fazer o que é que eu preciso fazer que é importante e que eu preciso fazer com urgência. Administrar crises, eu preciso ter uma reunião marcada, eu tenho que parar tudo para ir para a reunião, eu tenho que resolver um problema urgente, aquilo que a gente chama de incêndio e aquilo que tem prazo para ser realizado. Precisa ser feito imediatamente porque o prazo está sendo esgotado. Aquilo que não é tão importante, mas é urgente, delegue. Essas interrupções, telefonemas, algumas reuniões que você pode mandar uma outra pessoa ou pode, eventualmente, estar ausente, tarefas delegáveis que você fica segurando para si, tarefas importantes que são para os outros, mas não para você. São urgentes, mas são tarefas de outros que você não deve fazer. Coisas não urgentes. Decida quando fazer. Questões de prevenção, de preparação, de planejamento, de estratégia, você pode agendar quando vai fazer isso, porque elas são importantes. Você precisa planejar, criar estratégias, resolver questões de relacionamento, de treinamento, de recreação, mas elas não são urgentes. E coisas que não são nem importantes, nem urgentes, você deve eliminar. Tire da sua vida as fofocas, as conversas triviais, as tarefas que são agradáveis, mas não são nem importantes, nem urgentes, e tudo que faz você perder tempo. O diagrama de Gantt é exatamente um diagrama que vai mostrando para você, conforme você vai fazendo todas as tarefas, você alista na sua coluna à esquerda, todas as tarefas que devem ser realizadas, na ordem que elas devem ser realizadas, e depois
numa linha horizontal, você vai definir o tempo para cada uma delas e vai preencher estas colunas com cores diferentes. Algumas você vai perceber que essa tarefa pode ser realizada enquanto essa outra também vai sendo realizada. Essa aqui, quando estiver no meio dela, eu preciso começar uma outra. Esta outra tarefa só pode ser iniciada quando terminar aquela outra. Esse diagrama de Gantt vai ajudar a gente a preparar ou ter uma visão geral a respeito de como o projeto está sendo realizado. O cronograma. Cronograma, quem já estudou, quem já teve que fazer um TCC, uma dissertação de mestrado, de doutorado, você cria todas as tarefas e vai marcando um xizinho em quando cada uma delas será realizada. Olha, eu vou escrever o primeiro capítulo nesse período, o segundo capítulo nesse período, a pesquisa precisa ser entregue em tal período, e você vai marcando. Tudo isso são ferramentas que podem ajudar a gente a realizar a nossa tarefa de uma maneira mais eficaz. Na montagem do diagrama, você precisa definir ou identificar as suas atividades, sequenciar, organizar em ordem lógica as atividades, estimar recursos, prever recursos humanos e financeiros. Quando a gente vai fazer TCC, tem que saber quanto vai gastar para encadernar, quanto vai gastar de xerox, de impressão e tudo mais. Estimar tempos, prever o período necessário, desenvolver análise das sequências das atividades, suas dependências, durações e recursos requeridos para criar o cronograma. E controlar. Controlar significa fazer cumprir e trazer as alterações necessárias para a nossa atividade, para que ela seja realizada. Nós também vamos falar sobre responsabilidade social e sustentabilidade. Nesse sentido, é preciso compreender a expressão enculturação. Enculturar é fazer ou introduzir a cultura no Evangelho e o Evangelho na cultura. Isto é, operar o casamento entre a mensagem interna de Jesus e a expressão cultural de um povo, os seus ritos, a sua filosofia, relações humanas, vida comunitária e tudo mais. A enculturação é inserir os valores do Evangelho na cultura, nos sistemas, nas estruturas e nos ambientes de um povo, sem, entretanto, destruí-la ou tentar substituí-la. Nesse sentido, a igreja precisa, então, participar da sua cultura, participar do seu tempo, agir na sociedade. É assim que nós vemos o conceito de encarnação. Ali, Elcio da Silva Lessa fala sobre essas três definições, do que é assistência social, o que é serviço social e o que é ação social. Ele fala, ou nos remete ao tempo da escravidão no Brasil, quando os negros eram pendurados no pelourinho e eram chicoteados. Ele diz que, olha, um povo cristão, pensando em agir, vai trabalhar na assistência social. Então ele vai sair todos os dias e tentar dar água a estes negros que estão presos, cuidar das suas feridas. Só que fazer isso é uma tarefa sem fim, porque sempre haveria negros pendurados no pelourinho. Quem pensou melhor, pensou então em levantar recursos, comprar os negros, libertá-los, dar-lhes condições de que eles pudessem nunca mais ser escravos. Só que, de maneira paradoxal, isso acabou alimentando o comércio de escravos, porque havia sempre esses cristãos querendo comprar esses negros para serem libertos. Isso ele chamou de uma assistência social. Até que finalmente se despertou para uma ação social, na qual se descobriu que o Estatuto da Escravidão precisava acabar na sociedade. E então se trabalhou para isso. Hoje em dia, nós poderíamos pensar assim, assistência social é você sair pelas ruas entregando marmitex para os moradores de rua. Isso vai ser uma tarefa para a vida toda, porque sempre haverá moradores de rua precisando de um prato de comida para se alimentar, e isso nunca vai acabar, e você também não vai mudar a realidade dessas pessoas. Você poderia pensar que o serviço social é você criar uma classe de profissionalização destas pessoas e chamá-los para aprenderem a ser marceneiros, aprender a mexer no computador, dar-lhes uma profissão para que eles não precisem ser moradores de rua, possam ter um trabalho no qual se sustentar. Mas, finalmente, nós precisamos pensar uma maneira de ter uma ação social, de tal maneira que a sociedade seja transformada e estas pessoas não tenham mais que ser moradores de rua.
quais as políticas que nós podemos mudar para que isso aconteça. A igreja, ela deve ser a coletividade dos discípulos de Jesus. Ela precisa ser para a sociedade o elemento que preserva ou retarda o seu apodrecimento, servindo como referencial a esta mesma sociedade. Isso que significa a igreja ser sal e luz. O sal retarda o apodrecimento, mas a luz faz com que se torne um referencial também. A responsabilidade social tem a ver com o cumprimento honesto de obrigações ou compromissos sociais, bem como com a contribuição para a manutenção da ordem social. Existe a responsabilidade econômica, que é cumprir as obrigações de uma empresa de ser produtiva e rentável para a sociedade, as legais, que são os seus acordos, o arcabouço legal, a ética, que é a exigência de uma empresa, que uma empresa se mantenha um comportamento apropriado, técnico e moralmente, e a discricionária ou filantrópica, que é o desejo comum de que essas empresas estejam ativamente envolvidas no crescimento ou na melhoria da sociedade. Por isso que vem a ideia de sustentabilidade, que não tem nada a ver com a filantropia. A empresa sustentável conduz seus negócios de modo a gerar naturalmente um fluxo de benefícios para todos os seus investidores, inclusive empregados, para os clientes, para os parceiros de negócios, para as comunidades em que opera e, obviamente, para os acionistas. Suas operações diárias enriquecem a comunidade em vez de exaurir os seus recursos. Encontram áreas de interesse mútuo e desenvolvem maneiras de equiparar as expressões fazer o bem e fazer bem feito, evitando assim o conflito implícito entre comunidade e acionistas. Para Savitz, uma empresa sustentável é aquela que considera que todos os envolvidos em sua operação devem oferir benefícios de sua existência, desde os investidores aos funcionários, a comunidade onde ela está inserida, tudo deve receber apoio da sua parte. Eu quero terminar aqui lembrando o caso de uma igreja lá no interior de São Paulo, que crescendo, descobriu que precisava sair do seu lugar. E descobriu que o melhor prédio que ela poderia adquirir para se mudar era o prédio que havia uma boate. E num local onde havia uma zona de prostituição por causa da boate. Depois de uma luta interna ali, porque ninguém queria ir para se reunir na região de prostituição, compraram o prédio, reformaram, tiraram lá a boate e a igreja se mudou para lá. O entorno da igreja ficou feliz da vida porque a região de prostituição se afastou dali e os imóveis da região foram valorizados. No entanto, a região de prostituição, como nós dissemos, só se deslocou de local. Ela foi para um outro local. A igreja, percebendo isso, então começou um trabalho de ação social, de serviço social, no qual começou a acolher estas moças que viviam dessa prostituição, para ajudá-las a serem profissionalizadas, aprenderem uma profissão que não precisassem depender da prostituição. Ora, isto é sustentabilidade, isto é empreendedorismo, isto é responsabilidade social. A igreja não pensou somente em si mesma, mas em ser uma bênção e beneficiar as pessoas que moravam no seu entorno e aquelas pessoas que também eram prejudicadas por esta estrutura social que as explorava. Meu querido, eu espero que esses conceitos todos possam ter te ajudado a ter uma visão mais ampla de como a igreja, como a sua organização pode atuar na sociedade e ser bênção para ela. Eu desejo a você que todos esses ensinamentos que nós aprendemos aqui, que nós compartilhamos, possam fazer de você um líder melhor e fazer com que a sua liderança e a sua gestão ministerial seja uma bênção neste mundo. Que Deus o abençoe.